E aí, você já parou com as coisas de criança? Opa, não tem intenção nenhuma de te ofender aqui nesse vídeo, mas nós chegamos no 22º dia da nossa jornada e essa parte especificamente lida com os nossos gigantes pessoais. Ué, mas como é que gigante pessoal pode ser coisa de criança? O que eu quero conversar com você hoje tem a ver com o texto do apóstolo Paulo, que nos mostra aquilo que para ele, em dado momento, foi muito importante ele trazer à tona e deixar registrado para os seus destinatários de que quando ele era menino, ele falava como menino, discorria como menino, mas logo que chegou a ser homem, ele deixou as coisas de menino. Este texto está registrado na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11, que diz assim: Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. E eu quero começar essa conversa falando de um pensamento que esses dias me ocorreu. Passando perto de algumas crianças brincando, eu fiz um comentário com um amigo: como seria bom voltar a ser menino. E talvez esse pensamento já tenha passado também pela sua cabeça. É o pensamento de que como seria bom não ter boletos para pagar, não ter contas, problemas, dificuldades nos relacionamentos, ter que entrar no trabalho às 8, sair às 5, ou mais cedo, sair mais tarde, seja lá o que for. Aquilo que meninos não experimentam, mas adultos precisam experimentar todos os dias. Talvez você já tenha se colocado nesta condição de olhar para trás e falar: se fosse possível, eu voltaria a ser menino. Mas todos sabemos que, infelizmente, é impossível voltar no tempo, é impossível voltar a ser criança. Logo, a vida adulta, quando ela chega, depois de passarmos pela infância, adolescência, ela traz consigo todos os seus desafios, problemas e dificuldades. Mas o grande problema, ou o maior problema que nós enfrentamos muitas vezes, é chegarmos à vida adulta e, em vez de experimentarmos maturidade ou desempenharmos uma vida adulta, de fato, nós ainda nos apegamos a algumas coisas e algumas atitudes que já deveríamos ter deixado para trás. Logo, essa atitude ou esse comportamento imaturo se torna o nosso gigante. Na medida em que a gente cresce, a vida vai agregando as porções que dizem respeito aos novos estágios. Quando a gente sai da infância e se torna adolescente, vem a puberdade, as primeiras paixões, a mudança do corpo, a mudança da voz, e tudo isso vai exigindo que a gente se adeque ao novo. Logo, a adolescência passa e traz consigo os desafios, mudanças e transformações que a vida adulta propõe. E agora, casamento, filhos, carreira, faculdade, todas essas coisas vão agregando, vão tomando forma e se tornam gigantes dentro de nós, porque nós temos que nos dividir e lidar com essas múltiplas facetas da nossa caminhada, e não é fácil. Você precisa viver um dia de cada vez, entender o novo tempo, assumir responsabilidade, já não consegue e não pode voltar atrás. Então a vida adulta é cheia de desafios, mas nós precisamos, juntamente com esse crescimento e maturidade do corpo, da idade, também nos desenvolvermos e crescermos espiritualmente. Esta maturidade espiritual vai nos posicionar e vai nos dar força para lidarmos com os demais desafios que residem dentro de nós, quer seja a falta de maturidade, quer seja a inclinação para as coisas da carne, ou simplesmente o fato de ignorarmos decisões importantes ou protelarmos aquilo que é fundamentalmente importante de ser feito agora. A nossa caminhada com Cristo, da mesma forma, ela é cheia de transições, de mudanças, e que são resultantes do nosso processo de crescimento espiritual, de maturidade. Logo, à medida em que você avança em Cristo, novos desafios, novas situações difíceis vão surgindo diante de você,
E cada uma delas vão te posicionando para vencer o seu próximo desafio ou a sua próxima jornada. Assim como para quem vai na academia, levanta peso, ela não entra na academia levantando 30, 40, 50 quilos. Começa devagar, começa leve, porque o seu corpo precisa se readaptar ao novo, precisa entender que é hora de deixar as coisas pequenas, as coisas leves e simples e gradativamente ir agregando peso de forma que isso reflita na transformação que você espera fazer no seu corpo. A nossa vida espiritual, da mesma forma, exige que haja um entendimento da nossa parte, que é esse avanço, essa maturidade, esse crescimento paulatino, mas realista, paulatino, mas verdadeiro e que não pode ser ignorado. É muito importante que você entenda que, assim como você sair dos diferentes estágios de bebê, criança, adolescente, adulto, na sua caminhada espiritual, esses estágios eles também vão acontecendo, como o apóstolo Paulo fala sobre isso, sobre lidar com os seus discípulos, seus alunos, como bebês espirituais, como crianças que dependiam do leite, mas que em determinado momento chega a necessidade de comer alimento sólido. Da mesma forma, os desafios que você está enfrentando hoje, eles existem para que gradativamente, assim como foi na sua caminhada desde o seu nascimento, gradativamente você vá assumindo maiores responsabilidades, você vai tomando decisões mais sérias e você vai se tornando um homem e uma mulher madura. E você vai se tornando uma pessoa mais madura. Eu sei que muitas vezes o amadurecimento ou a vida adulta ou assumir responsabilidades muitas vezes nos leva para um ponto de vou desistir, não é o que eu quero, é muito problema, é melhor não casar, é melhor não abrir essa empresa, é melhor não sentar para conversas difíceis. Mas todas as vezes que nós evitamos as coisas realistas, verdadeiras, mesmo aquelas que doem, nós estamos deixando para frente, nós estamos protelando no nosso processo de maturidade. Tem gente difícil na sua vida, vai te ajudar a amadurecer. Você tem um patrão, um chefe difícil, isso vai te ajudar também a amadurecer. Cada um desses elementos na sua vida, seja lidando com filhos difíceis, com pais complicados, com um chefe durão, seja lá o que for, todos esses elementos eles vão agregando na sua jornada a ponto de você chegar em determinado momento da sua caminhada em que as coisas já não te assustarão. Enquanto somos meninos, não é necessário muita coisa para nos assustar. Uma sombra à noite, um barulho diferente, qualquer coisa pode nos fazer correr para a cama dos nossos pais por conta do pavor da noite, do medo do desconhecido. Mas depois que você vive certas coisas, depois de experimentar algumas mudanças, depois de passar por alguns medos, você vai percebendo, é só um barulho, é só uma sombra e nada mais. Da mesma forma, a sua caminhada com Cristo, você vai aprendendo que nem tudo deve te assustar, nem tudo deve trazer pavor, porque você está crescendo. Você já não é um menino, você já não é uma menina, e aquilo que te assustava antes já não te assusta. Da mesma forma, atitudes suas do seu primeiro momento com Cristo já não devem ser repetitivas nesse momento da sua caminhada. Infelizmente, muitas pessoas têm o orgulho de dizer há quanto tempo elas são crentes. Eu vou à igreja 10, 20, 30 anos, mas a minha pergunta com muito respeito é, você tem amadurecido? Tem havido uma predisposição para crescer com os desafios que a vida cristã propõe? Porque nem tudo são flores. Se alguém diz que a vida cristã são flores, é fácil, romantizou para você, eu preciso te dizer que, infelizmente, mentiram para você. Porque Jesus já nos deixou preparados para isso. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Logo, se Jesus nos preparou para esses desafios, se Jesus nos preparou para as tribulações, significa que cada uma delas, cada tribulação que chegar vai nos reposicionar, vai nos fortalecer, de forma que em dado momento a tribulação de ontem já não me assusta hoje.
Pode ser que hoje surja uma nova tribulação, um novo problema, algo em que eu ainda não tenho experiência, mas eu posso contar com o cuidado do meu mestre. Eu posso saber que posso depender dele e que eu posso andar com ele e vencer um desafio um dia de cada vez. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele nos dá talvez um choque de realidade, dizendo que ele mesmo precisou entender que, cresci e já não posso mais viver como um menino, já não posso discorrer ou falar, pensar e agir como um menino. Então hoje é um dia muito importante em que nós precisamos colocar diante de nós mesmos as nossas últimas atitudes. Você fugiu de um problema, fugiu de uma conversa séria, você disse coisas fora da hora, você não deu a devida importância à necessidade de alguém, você buscou como uma criança birrenta no mercado espernear para chamar a atenção de Deus, ou você entende que é momento de crescer? Ou você entende que é hora de tomar as rédeas daquilo que está na tua mão em termos de tomada de decisão, de atitude, de forma a representar Jesus adequadamente? Então, seja lá qual for a sua idade, talvez você tenha 20, 30 ou 60 e está aqui me acompanhando. Eu quero dizer para você que é hora de abandonar as coisas de menino e se tornar um homem, se tornar uma mulher que entende a importância da maturidade, a importância do crescimento e deixar para trás aquilo que só te atrapalha e mancha a sua caminhada com Cristo. Ou seja, cresçamos, amadureçamos. Existem alguns exemplos da palavra de Deus que eu amo muito porque nos mostra e nos faz uma comparação entre a nossa caminhada na vida natural com a vida espiritual. E é exatamente quando a Bíblia fala tanto de João Batista quanto de Jesus, falando que o menino, em cada versículo falando de cada um deles especificamente, e o menino crescia em graça, e o menino crescia em estatura, e o menino crescia e se robustecia em espírito. Ou seja, João Batista nasce menino, assim como todos nós. Jesus nasce menino, assim como todos nós. Mas em dado momento, eles crescem e eles se tornam os homens que deveriam ser para marcarem a sua geração, no caso de Jesus, para transformar a vida de todos aqueles que o recebem como Senhor de suas vidas. Nós olhamos para a história e quando a gente vai, por exemplo, no final do ano, essa aqui é uma coisa interessante que eu gosto de compartilhar, a gente vai aos mercados, hospitais, igrejas, e no final de ano a gente vê presépio em todo lugar. A gente vê Maria, José e Jesus, e rodeados pelos pastores e pelos animais, e a gente tem aquela ideia de um Jesus pequenininho no colo de Maria, que é muito bonito, porque ele veio, de fato, ele nasceu de uma mulher. A Bíblia diz isso, que na plenitude dos tempos Deus enviaria seu filho, nascido de mulher, sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Mas veja só, é bonitinho ver Jesus menino, mas a nossa redenção está no Jesus maduro, no homem que assumiu a sua missão, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vida abundante. Então não fique preso ao romantismo de ser um neném espiritual. Não fique preso ao romantismo de olhar para Jesus e ver Jesus no colo de Maria, porque ele não veio para permanecer menino. Ele nasceu para morrer. Da mesma forma, nós precisamos entender que a cada dia deve ficar para trás essa nossa parte da jornada de meninos levados e imaturos para assumirmos a posição de homens e mulheres fortes, maduros, prontos para ajudar a próxima geração e cumprirmos com o nosso propósito. Então eu termino por aqui dizendo, é hora de deixarmos para trás as coisas de menino. Que Deus te abençoe e a gente se vê amanhã falando do nosso próximo gigante pessoal. Deus te abençoe.